Senhoras e senhores, amigos aqui presentes, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Graciosa Country Club, que hoje inaugura o ciclo de palestras Pensando o Brasil. Queremos, com essa iniciativa, abrir um espaço de reflexão sobre temas prementes em nosso país, que vive uma grande crise ética, política e econômica. Não se trata apenas de um embate entre governo e oposição. Há uma crise de representatividade, senadores e deputados são forçados a ouvir a voz daqueles que os elegeram e que pagam seus impostos. A Lava Jato e a voz das ruas exigem uma revisão de valores éticos e de cidadania. Hoje temos o prazer de receber o colunista da Folha de São Paulo, Demétrio Magnoli, com a palavra A Futuro, cenários políticos na hora da Lava Jato. Boa noite, damas, boa noite, cavalheiros, prazer imenso. Agradeço o convite do Graciosa, da Unibrasil, da Bnei Brit. A alegria estar de novo em Curitiba. Quando eu saí de casa, Curitiba agora ficou uma cidade famosa no Brasil. Quando eu saí de casa com uma malinha bem pequena, porque eu volto amanhã de manhã, a minha mulher falou, não quer umas mudas de roupa a mais? Mas eu falei, mas por que eu vou ficar uma noite só? Ela falou, em Curitiba nunca se sabe. É sempre melhor, né, ter mais coisas. Bem, eu quero ver se eu consigo, em 45 minutos, aí, que foi o que a Wanda me permitiu, né, abordar 3 temas interligados. O primeiro seria que ciclo é esse, né, econômico e político, que se encerra no Brasil nesse momento. Nós estamos no fim de um ciclo, né, na crise que marca o fim de um ciclo. E que ciclo é esse? Tentar, então, mostrar que ciclo é esse e por que ele está se encerrando agora. Em segundo lugar, discutir a Operação Lava Jato e os seus significados políticos. E, em terceiro lugar, discutir a crise política atual e os cenários possíveis a partir dessa crise, né? O ciclo que se encerra agora no Brasil, nesses tempos, no Brasil, é um ciclo de mais de 10 anos que eu costumo chamar de globalização chinesa, né? Ou seja, aquela etapa da globalização marcada pela ascensão da China à condição de potência mundial. Nós estamos vivendo uma época que nunca mais vai se repetir na história do mundo. Nunca mais vai haver um momento onde um país com o peso demográfico da China, né, quase 1/6 da população mundial, entra no jogo da economia mundial. Depois que a China entrar no jogo da economia mundial, não terá outra China, né? Não haverá outro episódio assim. É mais ou menos como se um planeta inteiro se acoplasse à Terra e passasse a participar da economia mundial. Nós nunca vimos isso, não vamos ver isso de novo. E esse ingresso da China no jogo da economia mundial teve inúmeras consequências que são únicas por esse motivo, né, e que não vão se repetir. As 2 principais consequências que eu queria marcar são, em primeiro lugar, nós tivemos um longo período de queda dos juros nas economias desenvolvidas do Ocidente, nos Estados Unidos e na Europa. Isso está diretamente ligado à entrada da China no jogo. A entrada da China no jogo significou a entrada de uma profusão imensa de produtos manufaturados baratos que invadiram os mercados, os grandes mercados do Ocidente. A entrada desses produtos manufaturados baratos permitiu que se pudesse ter, ao mesmo tempo, 2 coisas que não combinam, né? Uma política monetária expansiva, ou seja, os bancos centrais puderam oferecer dinheiro barato na praça, sem que isso acendesse a fogueira da inflação. Normalmente, quando você tem uma política monetária expansiva, essa política monetária acende a fogueira da inflação, e a fogueira da inflação é controlada pelo aumento das taxas de juros. Entretanto, devido ao fenômeno chinês, nós não tivemos
essa fogueira inflacionária. O resultado disso foi o aumento acelerado do consumo nos países ricos do Ocidente, e não só nos países ricos do Ocidente, e a manutenção de baixas taxas de juros por um largo período. Isso significa que existiu uma imensa liquidez internacional, ou seja, capitais abundantes para investimentos internacionais. E esses capitais buscaram países que tinham taxas de juros mais remuneradoras do que os países desenvolvidos do Ocidente. Ou seja, ao longo de 10 anos, uma imensa quantidade de capitais buscou uma série de países que se tornaram, ou que passaram a ser conhecidos como países emergentes, através de investimentos produtivos ou de investimentos financeiros, e isso ajudou extraordinariamente o crescimento econômico dos chamados países emergentes. É nesse período que surgiu, aliás, de um analista da Goldman Sachs, a expressão BRICS, né? E é nesse período também que começou a se falar de países emergentes. Esse é o primeiro fenômeno ligado à entrada da China no jogo. O segundo fenômeno foi uma alta histórica dos preços das commodities, dos preços das matérias-primas agrícolas, dos preços das matérias-primas minerais e dos preços dos combustíveis. Esse fenômeno está diretamente ligado ao consumo extraordinário da China e de outras economias asiáticas, mas, em primeiro lugar, da China, de petróleo, de alimentos e de matérias-primas minerais. Isso significa que todos os países produtores de commodities conheceram uma alta histórica dos seus termos de troca, dos seus termos de intercâmbio internacional, conseguindo rendas extraordinárias que não vão se repetir em função desse aumento, não só nominal, mas desse aumento real dos preços das commodities. O duplo fenômeno, investimentos estrangeiros abundantes buscando os países emergentes e elevação dos preços das commodities, gerou uma era de cerca de 10 anos de altas taxas de crescimento em vários países em desenvolvimento e, em particular, nos grandes países emergentes. Se a gente entender esse fenômeno, nós vamos ver que o Brasil não viveu um milagre econômico nesses últimos 10 anos, como apregou o governo tantas vezes. O Brasil, na verdade, conheceu taxas de crescimento iguais até na segunda casa decimal às taxas de crescimento médias do PIB da América Latina. O Brasil cresceu igual os seus pares da América Latina. Não houve nenhum milagre, né? O Brasil cresceu às taxas que era esperado que o Brasil crescesse nesse período. O fenômeno da globalização chinesa, ao lado das suas consequências econômicas, produziu também um fenômeno político que a gente deve marcar, que é a ascensão de governos e regimes nacionalistas, sempre nacionalistas, em alguns casos autoritários em medidas diversas, e, em todos os casos, populistas. Eu acho que seria importante dar 3 ou 4 exemplos desses regimes. Na Rússia, a Rússia viveu durante a década de 90, os anos de Boris Yeltsin, uma turbulência econômica e política extraordinária. Ao contrário, na década de 2000, em função desse vento de cauda produzido pela conjuntura econômica internacional, a Rússia estabilizou o regime de Vladimir Putin. Desde 2000, quando Vladimir Putin chega à presidência, até hoje, a Rússia conhece uma coalizão política permanente, a mesma coalizão política que governa o país com bastante estabilidade interna, em comparação com os anos 90, uma estabilidade extraordinária, que acabou produzindo aquilo que se chama de putinismo,
na Rússia, né? O putinismo, que, diante de uma crise hoje, se apega à bandeira do nacionalismo, provoca uma guerra externa na Ucrânia, conhece uma crise amenizada pela coesão nacionalista gerada pela guerra na Ucrânia. Um outro exemplo desse mesmo fenômeno a gente tem na Turquia. Na Turquia, ao longo da década de 2000, Recep Tayyip Erdogan, o líder do partido semi-islâmico Justiça e Desenvolvimento, estabelece um regime, mais do que um governo, um regime de poder que se estabiliza, que consegue vastas maiorias eleitorais, e que perdura, agora em crise, mas até hoje. Só para observar, a crise do regime de Erdogan na Turquia hoje também coincide com a produção de uma guerra externa, a guerra contra os curdos, e também permite a Erdogan tentar fabricar a coesão social em torno do nacionalismo. Na América Latina, nós temos mais 3 exemplos disso. Na Argentina, a Argentina que viveu a sua... A Argentina é um país que a cada 10 ou 15 anos se destrói a si mesmo e começa de novo, depois de grandes catástrofes. Então, a Argentina, acho que todo mundo se lembra, viveu uma grande catástrofe em 2000 e 2001, e depois, empurrada por esse vento da globalização chinesa, a Argentina construiu um regime que é o regime dos Kirchner. Primeiro com Néstor Kirchner, depois com Cristina Kirchner, uma nova encarnação do peronismo. O peronismo tem todos os tipos de encarnação, de direita, de extrema-direita, de centro, de esquerda e de extrema-esquerda. Então, nós tivemos uma nova encarnação do peronismo no kirchnerismo, que vai terminar agora nas eleições argentinas. Qualquer que seja o candidato que vencer, ele não significará a continuidade do kirchnerismo, mas nós tivemos uma década, ou um pouco mais de uma década, de poder kirchnerista na Argentina. Na Venezuela, esses anos foram os anos de ascensão e de estabilização do chavismo. Hugo Chávez chegou ao poder em 1998, a Constituição chavista é de 1999, e o regime chavista, embora em colapso atualmente, ele entrou em colapso nos últimos 2 ou 3 anos, mas o regime chavista sobreviveu muito bem nesse período, empurrado por preços do barril de petróleo superiores a $100. É mais um exemplo da estabilização de um regime nacionalista, populista e, nesse caso, bastante autoritário. E, finalmente, no Brasil, o lulismo. O lulismo faz parte... cada um desses regimes tem as suas particularidades, cada um desses regimes é uma singularidade nacional, responde à própria história nacional, tem raízes no seu país, mas todos eles fazem parte da família de regimes que se estabilizaram nos países emergentes ao longo dessa década de globalização chinesa. Não é por acaso que todos estão em crise hoje. Todos eles fazem parte dessa mesma crise, porque os fundamentos desses governos, desses movimentos, dessas alianças e coalizões políticas, os fundamentos deles estão sendo removidos pela mudança de ciclo internacional. O lulopetismo, a era do lulopetismo, se Dilma completar o seu mandato, o que é uma interrogação razoável, mas se Dilma completar o seu mandato, a era do lulopetismo vai ser a mais duradoura era da política brasileira em toda a história republicana. Não sei se todo mundo notou isso, ou em toda a história democrática republicana. Getúlio Vargas governou, mesmo a gente contando o período de ditadura do Estado Novo, durante 15 anos, de 30 a 45. Se Dilma completar o seu mandato, a era do lulopetismo terá durado 16 anos. Não é um fenômeno pequeno, é um fenômeno marcante na história da República Brasileira. É um dos fenômenos mais marcantes na história da República Brasileira.
quais são as fontes internas desse sistema de poder que perdurou por tanto tempo no Brasil. As fontes externas eu acho que eu já mostrei, né? Esse grande vento de cauda da globalização chinesa. Quais são as fontes internas? O que o lulopetismo fez com as vantagens produzidas pela globalização chinesa para enraizar e cimentar o seu poder político aqui dentro? Eu acho que a gente entende isso a partir de 3 elementos. O primeiro elemento, o lulopetismo encontrou amparo no alto empresariado brasileiro, fez uma aliança com o alto empresariado brasileiro, aquilo que alguns chamam de supercoxinhas, né? Os super ultra coxinhas, né? Alguns deles estão presos aqui em Curitiba. Por meio de financiamentos subsidiados do BNDES, por meio de iniciativas de alianças de negócios com as empresas estatais e por meio da mobilização dos fundos de pensão, que são dinheiro privado, porém de administração governamental. Então, por meio desses 3 elementos, o BNDES, que se transformou num banco muito maior do que era, né? Na segunda metade dos anos 2000, o BNDES passou a receber fluxos imensos de dinheiro do Tesouro, coisa que ele não recebia antes. Então, ele multiplicou os seus fundos de financiamento por meio da emissão de títulos de dívida, ou seja, por meio da emissão de títulos de dívida pública que serão pagas pela minha filha, pelos filhos de vocês, pelos filhos dos nossos filhos, né? O BNDES se tornou um imenso banco de investimentos e, nas palavras insuspeitas de Ike Batista, o melhor banco de investimentos do mundo, né? Palavras dele, nós não vamos duvidar de um sócio, ele deve saber do que está falando, né? Esse foi um instrumento muito importante para essa aliança política. Um outro instrumento muito importante foram as estatais, né? As estatais proporcionaram negócios da China, né? Já que estamos falando de China, proporcionaram negócios da China para o alto empresariado brasileiro. Basta se ver hoje todo o noticiário dos contratos estabelecidos entre as principais empreiteiras do Brasil e a estatal de petróleo brasileira. E, finalmente, os fundos de pensão que passaram a participar em sociedade com as grandes empreiteiras de negócios como a construção da usina de Belo Monte, as usinas do Rio Madeira, de Jirau e por aí afora, né? Então, essa articulação de BNDES, fundos de pensão e estatais permitiu a constituição de uma aliança que, à primeira vista, é paradoxal. Eu não acho que é tão paradoxal assim, mas é uma aliança do capitalismo de Estado. Uma aliança da qual um partido supostamente de esquerda, um partido nacionalista, passa a funcionar como parceiro de um núcleo do empresariado, do alto empresariado brasileiro, que orbita ao redor do Estado, né? O segundo elemento do poder lulopetista, esse é o elemento lá no andar mais de cima do edifício. O segundo elemento é no andar mais de baixo do edifício, né? Lula chegou ao governo em 2000, nas eleições de 2002, prometendo fazer o Fome Zero. O Fome Zero era, na origem, um programa utópico, organizado por um assessor, o José Graziano da Silva, que tinha a finalidade de juntar a pequena agricultura familiar com a demanda de comida dos pobres. Pequenos agricultores familiares deveriam, no desenho do Fome Zero, produzir regionalmente os alimentos que iriam para a mesa dos pobres que estariam passando fome. No desenho do programa em 2002. Esse programa foi um fracasso,
extraordinário, ele fracassaria de qualquer jeito, não é assim que a economia funciona, não havia tanta gente passando fome, havia uma carência de renda e não uma carência de comida, que são coisas diferentes, e um ano depois o programa foi jogado no lixo, e no final de 2003, José Graziano da Silva foi exilado, saiu do governo, acabou indo para a FAO, para a Organização de Alimentação e Agricultura, foi para um palácio bonito, mas bem distante, e no lugar daquele programa, Lula junta os programas sociais iniciados, os programas de transferência de renda, iniciados por Fernando Henrique Cardoso, dá um novo nome para esse programa, o Bolsa Família, e expande enormemente a abrangência dos programas, que eram programas bastante restritos no governo de Fernando Henrique. No fundo, esses programas de transferência de renda eram a receita escrita pelo Banco Mundial na década de 90 para tratar o problema da pobreza nos países em desenvolvimento. Era um programa de origem conservadora, originado no Banco Mundial, né? Era um programa que foi descrito por Lula, quando ele era de oposição, como um programa de direita, foi descrito como o Bolsa Esmola, nas palavras de Lula, né, quando Fernando Henrique começou a aplicá-lo. Lula se apropria dessa ideia, abrindo mão do Fome Zero, e faz um vasto programa, que tem méritos, um vasto programa de transferência de renda para a população pobre. E, com isso, muda o eleitorado do PT. Lula chegou ao poder nas eleições de 2002 com um eleitorado urbano, concentrados nas metrópoles e nas cidades médias do Brasil, um eleitorado de faixa de renda intermediária, de educação intermediária ou superior. Esse era o eleitorado do PT. Não é por acaso que as primeiras prefeituras do PT foram as prefeituras de São Paulo e de Porto Alegre, que o primeiro governo de estado do PT não foi em nenhum estado do Nordeste, mas foi no Rio Grande do Sul, né? Que o grande problema eleitoral do PT eram sempre as regiões mais pobres do Brasil, era o Nordeste, e eram sempre as áreas mais pobres das outras regiões do Brasil. Isso muda depois que Lula chega ao poder. Na verdade, com o desgaste que, aos poucos, o PT vai tendo junto ao eleitorado de maior escolaridade, o PT substitui um eleitorado por outro, né? E adota o eleitorado que, durante tanto tempo, votou na Arena, quando a Arena, na ditadura militar, era o maior partido do Ocidente. Não sei se todo mundo lembra dessa famosa frase de Francelino Pereira, né? Então presidente da Arena nos tempos da ditadura militar. A Arena é o maior partido do Ocidente. O eleitorado da antiga Arena passa a ser o eleitorado do PT. Então, é uma configuração de apoios políticos que envolve o andar mais alto da pirâmide social e o andar mais baixo e muito extenso da pirâmide social. E o terceiro elemento, na construção, que é uma construção muito inteligente, como construção de uma coalizão de poder, o terceiro elemento é a aliança com a elite política tradicional brasileira. Então, os 300 picaretas do Congresso se transformaram nos 300 companheiros. Lula, famosamente, antes de chegar ao poder, disse que o Congresso tinha 300 picaretas. Os 300 picaretas se transformaram em 300 companheiros, e Lula se alia, então, com Paulo Maluf, com Jader Barbalho, com José Sarney, com Renan Calheiros, com Fernando Collor e companhia, fazendo com que as máfias políticas tradicionais do Brasil, as oligarquias políticas tradicionais do Brasil, passassem a ter o seu lugar no chamado governismo, no presidencialismo de coalizão, um nome que cientistas políticos espertos deram para o regime político, para o sistema político no Brasil. Isso significou que o PT passou a ver
patrimonialismo tradicional brasileiro, ou seja, o desvio de recursos públicos para máfias políticas singulares, como o óleo que faz funcionar, né, as roldanas do sistema político brasileiro. E, aos poucos, Lula e o PT passaram a ser vistos por essas máfias políticas como as sentinelas e os protetores de um sistema político tradicional que se reproduzia, se modernizava e se atualizava. Não é uma mudança pequena, não é? Mas foi uma mudança fundamental, do ponto de vista do PT, para a estabilização de um projeto de poder. Esse projeto de poder começa a entrar em crise quando o ciclo chega ao fim. O primeiro sinal do fim do ciclo internacional foi a deflagração da crise internacional com a quebra do Lehman Brothers em 2008. Né? O segundo sinal foi a expansão da crise internacional para a Europa. E o terceiro sinal nós estamos tendo hoje com a redução, que é normal, que é esperada, das taxas de crescimento da China. A China vai crescer esse ano algo como 6,5%. O crescimento do PIB, algo que dá inveja para todos nós. Mas se a gente olhar para as taxas de crescimento do PIB da China nos 10 anos que se passaram, elas foram taxas de 10%, 11%, 12%. Diante disso, a China está com taxas de crescimento que são quase a metade do que foram no período anterior. A crise internacional foi precedida por uma mudança de política macroeconômica do lulopetismo. No segundo mandato de Lula, principalmente a partir da deflagração da crise internacional em 2008 e 2009, e no primeiro mandato de Dilma, o lulopetismo abandona o tripé de políticas macroeconômicas ortodoxas que herdou do governo Fernando Henrique Cardoso e passa a fazer uma política de expansionismo fiscal, de elevado expansionismo fiscal, na tentativa de estimular o consumo e, com isso, conseguir atravessar a crise internacional sem perder o apoio político da maioria da população. Essa política respondeu a dois interesses, ou a dois cálculos. Um cálculo de Lula. Lula é um ser não ideológico. É preciso que a gente não se engane. Lula não é de direita, Lula não é de esquerda, Lula não é de centro, não é socialista. Lula é a favor do poder de Lula. Essa é a ideologia de Lula. Ele é um pragmático político, é um pragmático inteligentíssimo, é um pragmático político inteligentíssimo. Do ponto de vista de Lula, a política de expansão fiscal, que não começa no governo de Dilma, começa antes. No segundo mandato de Lula, a política de expansão fiscal era um recurso circunstancial, que podia até demorar bastante, mas era um recurso circunstancial para manter a popularidade do governo no momento em que o ciclo internacional dava mostras de que estava chegando ao fim. Entretanto, do ponto de vista de todo um setor do PT, a esquerda do PT, vamos chamar assim, do setor nacionalista, populista do PT, atraído pela experiência do kirchnerismo, atraído pela experiência do chavismo na Venezuela, um setor que tem a simpatia ideológica de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, ao contrário de Lula, é uma ideóloga. Ela vem do brizolismo, ela é uma antiga militante brizolista, nacionalista, ela tem um ponto de vista ideológico, ao contrário de Lula. Esse setor se torna dominante no final do governo Lula e se torna hegemônico no primeiro mandato de Dilma Rousseff. E, então, nesse período, se acelera a política de expansão fiscal e a política de aumento dos investimentos das estatais.
É nesse período que Dilma começa a fazer experiências, como a experiência de baixar os juros no Brasil a golpes de decreto. Isso revela... Foi uma decisão mais dela, aliás, do que de Guido Mantega. Isso revela a ideia de que a economia funciona segundo decretos presidenciais, né? Então, ela baixa os juros por decreto, dá broncas no Banco Central, manda o Banco Central baixar os juros, dá broncas nos bancos privados, que não acompanham a queda da taxa Selic na velocidade que ela queria que se acompanhasse. E, ao mesmo tempo, se começa a utilizar as tarifas públicas de energia elétrica e os preços de combustíveis para controlar a inflação. Como se, de novo, decisões do governo pudessem definir por si sós os caminhos de uma economia. É uma forma de não compreender o funcionamento de uma economia de mercado, é uma expressão de confusão sobre o funcionamento real de uma economia de mercado. O resultado disso foi que se abriu um rombo imenso no setor elétrico brasileiro, né, com a queda das tarifas de energia elétrica, um elemento muito importante no cálculo eleitoral da reeleição de Dilma Rousseff, e um rombo enorme, muito maior do que o produzido pela corrupção, em termos de dinheiro, um rombo enorme nas contas da Petrobras, porque os preços dos combustíveis no Brasil foram mais ou menos congelados, enquanto o petróleo, as cotações do petróleo disparavam no mundo. Então, o déficit fiscal produzido pela política de expansão fiscal do governo, junto com os buracos no setor elétrico e na Petrobras, produzidos pelas políticas de tarifas e de preços de combustíveis do governo Dilma Rousseff, aceleraram a queda da economia brasileira numa crise que seria inevitável, mas seria muito mais amena se isso não tivesse acontecido antes, né? Vamos insistir nisso. O governo hoje diz que ele não errou, diz que o que houve foi uma mudança do cenário internacional que nos capturou e produziu a atual crise. O governo mente. É verdade que há uma mudança do cenário internacional e é verdade que a economia de todos os países emergentes conheceu uma desaceleração. Porém, é verdade também que a desaceleração brasileira é muito maior do que a desaceleração de todos os outros emergentes. O real não está se desvalorizando apenas em relação ao dólar. O real está se desvalorizando em relação às moedas de todos os emergentes e de todos os outros países da América Latina, com exceção da Venezuela. Não chegamos a essa perfeição ainda. Como reflexo de uma retração econômica no Brasil que tem causas internas mais importantes do que as causas internacionais, que também existem, né? É nesse contexto que nós chegamos às eleições do final do ano passado, né? E nas eleições do final do ano passado, Dilma Rousseff faz uma campanha que permite a ela vencer as eleições, mas que produz, logo depois das eleições, abre um colapso político no seu governo, né? Da onde vem a deslegitimação política do governo de Dilma Rousseff? Acho que a gente precisa responder a essa pergunta, porque Dilma falou há pouco tempo que eu tenho uma legitimidade que ninguém tira porque foi produzida pelo voto. Isso revela que ela não sabe o que é legitimidade política. A legitimidade política não é um anel, não é um diamante, não é uma coisa que se possa guardar num cofre e dizer ninguém tira. Está aqui no cofre porque um dia me deram e ninguém pega essa coisa. Dilma Rousseff faz um processo de reificação, de fetichização da legitimidade política. A legitimidade não é uma coisa, não é um atributo, é uma relação. Essa relação de legitimidade foi rompida
porque logo depois das eleições, Dilma Rousseff fala: o Brasil está quebrado. Ela que tinha acusado os outros de serem pessimistas, ela que tinha dito que os outros estavam se associando aos banqueiros para tirar a comida da mesa do povo, que o Brasil ia bem. Ela diz logo depois: o Brasil está quebrado. A deslegitimação de Dilma, na visão da classe média, e quando eu falo classe média, eu não falo da mesma coisa que o governo fala. O governo fala apenas da classe média tradicional, que é, na verdade, a classe média alta. Eu falo na visão de uma ampla classe média, que inclui parcelas da classe trabalhadora, que inclui pessoas que têm escolaridade intermediária e por aí afora. Na visão de uma ampla classe média, a deslegitimidade do governo tem muito a ver com a corrupção. Porém, se fosse só isso, o governo não tinha hoje 70 e tantos % de reprovação. Se fosse só isso, o país estaria dividido. Mas o país não está dividido. O país foi unido contra o governo. O país está unido, não é verdade que o país está dividido. Por que essas taxas devastadoras de reprovação, superiores às taxas de reprovação de Fernando Collor às vésperas do impeachment? Porque não é só a corrupção, porque, do ponto de vista dos mais pobres, do ponto de vista da base da pirâmide social, a deslegitimação pela corrupção é secundária em relação a uma outra deslegitimação, que é a ideia de que o governo nos traiu, de que o governo falou que tudo ia bem, de que o governo falou que nós íamos continuar a melhorar de vida, quando, na verdade, era mentira. O governo mentiu para nós, e a mentira ficou clara depois que as urnas se abriram. Esse sentimento de traição é o que destrói um governo. E é esse sentimento profundo de traição que pega na população mais pobre. É aí que a deslegitimação vai para a massa da população e torna a vida do governo quase impossível. É essa deslegitimação que explica a debandada da imensa base governista no Congresso. A imensa base que tinha se construído ao longo dos 10 anos, a base que dava ao governo mais de 2/3 dos votos na Câmara e no Senado, essa base desaparece em semanas. E o governo deixa de ter os pilares de sustentação que garantiam a sua continuidade. Ele começa a viver derrotas e mais derrotas no Congresso, o que aprofunda a crise econômica herdada. Antes de chegar nos cenários políticos atuais, vamos passar um pouquinho pela Lava Jato, já que nós estamos em Curitiba. Nesse próximo sábado, sai uma coluna minha na Folha que tem um título provocador. Eu não costumo fazer provocação, mas nesse sábado eu resolvi fazer. O título da coluna nesse sábado é Sérgio Moro, político. Sérgio Moro é acusado pelos jornalistas palacianos. Os jornalistas palacianos têm de dois tipos. Tem os jornalistas palacianos por ideologia, ofuscados pela ideologia, incapazes de ver a realidade por ideologia, e tem os jornalistas palacianos pelo vil metal. Esses são predominantes, são em número maior e por aí afora. Mas os dois tipos de jornalistas palacianos, que se diferenciam apenas pela linguagem, não pelas ideias de fundo, mas se diferenciam pela linguagem, os dois tipos de jornalistas palacianos acusam Sérgio Moro de perseguir politicamente o PT. Essa acusação está no subterrâneo da internet, mas está impressa nos grandes jornais do Brasil hoje. Ela aparece quase todos os dias. Então, ele seria político, porque ele persegue o governo, porque ele persegue o PT, porque ele persegue a esquerda. Ele estaria numa campanha política.
Essa é uma acusação que se faz a ele. Essa acusação é uma difamação. Essa difamação já foi feita antes com Joaquim Barbosa, na época do Mensalão, e essa é uma difamação reiterada, repetida, apenas se trocou um nome por outro, né, e se manteve o resto do discurso. É possível usar um antigo discurso apenas se trocando o nome Joaquim Barbosa pelo nome Sérgio Moro, com o mesmo efeito. Né. A prova de que isso é uma difamação não depende da vontade política de ninguém, das simpatias ideológicas ou políticas de ninguém. A prova de que isso é uma difamação é que os atos, quase 100% dos atos de Sérgio Moro, foram confirmados nas instâncias superiores. Ou seja, não é verdade que tem um juiz de Curitiba agindo como um pequeno ditador, que é a acusação, e fazendo a festa da perseguição política no Brasil. Não é verdade, porque os atos deles são controlados, né, por duas instâncias superiores, inclusive o Supremo, e até agora 99% dos atos de Sérgio Moro foram confirmados por duas outras instâncias do Judiciário. Então, nessas condições, por que eu estou fazendo um artigo que tem como título Sérgio Moro político? Eu leio o que ele escreve, e o que ele escreve tem fundamentação jurídica sólida. Essa fundamentação jurídica sólida é confirmada pelas instâncias superiores. E, entretanto, se a gente observar a Lava Jato, a gente vai observar que todos os seus atores, Sérgio Moro, os procuradores e os delegados da Força-Tarefa, todos eles têm plena consciência de que estão inscritos numa arena política e midiática. Sérgio Moro, nas suas ordens de prisão preventiva, emite mensagens políticas. É só se ler as ordens de prisão preventiva. Os procuradores, quando falam com a imprensa, eles descrevem pedagogicamente, com a intenção de atingir a maior parte da população, as estruturas organizacionais das redes de corrupção que associam empresários e operadores de partido. Eles dão aula sobre as redes de corrupção. Os delegados produzem signos e símbolos políticos ao escolherem os nomes das fases da Lava Jato. Erga omnes. Como se explica isso? Na minha opinião, a Lava Jato é um fenômeno que deve ser entendido no contraste entre duas coisas. De um lado, o ideal, que é um ideal utópico, da República Democrática. Do outro lado, a realidade da República dos Companheiros. O que é o ideal da República Democrática? O ideal da República Democrática diz o seguinte: a esfera pública se divide em dois domínios separados. O domínio da política é o domínio dos partidos políticos. Os partidos políticos produzem plataformas de governo, elegem representantes e escrevem leis. Esse é o domínio da política. O domínio da administração pública é um domínio separado do domínio da política. No domínio da administração pública, existe um funcionalismo público profissional, meritocrático e não partidário, que conduz a máquina de Estado segundo as leis. Esse é o ideal, vou insistir, utópico. Em nenhum lugar do mundo esse ideal existe perfeitamente, nem mesmo num país, vamos dizer assim, como a Alemanha. É um sistema político extraordinariamente limpo desse ponto de vista. O Brasil nunca chegou nem perto desse ideal. O nosso patrimonialismo tradicional significa que o domínio da administração pública sempre foi invadido por máquinas políticas que queriam fazer patrimônios privados, desviando recursos públicos. Isso é tão antigo quanto a colonização no Brasil.
Qual é a novidade com o lulopetismo? A novidade com o lulopetismo não é a continuidade da tradição patrimonialista. A tradição patrimonialista continua. Isso foi uma das bases da aliança política que Lula fez com as oligarquias políticas tradicionais. Mas a novidade está em outro lugar. Está no fato de que a esse patrimonialismo tradicional se junta uma nova forma de corrupção, se agrega com uma nova camada sedimentar uma nova forma de corrupção, que não tem a ver com a tradição patrimonialista, mas tem a ver com a tradição comunista. Veja, o PT não é um partido comunista. Ele não tem nada de um partido comunista. O PT é contra o socialismo. O PT não é um partido socialista. O PT mantém da tradição comunista apenas uma coisa: o desprezo pela república burguesa. Ou seja, o desprezo pela ideia de que existe um Estado separado do partido. Na tradição comunista, levada às últimas consequências, Estado e partido são a mesma coisa. O Estado é o partido e o partido é o Estado. Na antiga União Soviética, a mais alta autoridade não era o presidente, embora existisse um presidente. A mais alta autoridade era o secretário-geral do Partido Comunista, porque o Estado e o partido se identificavam, se entrelaçavam. Então, essa ideia de um Estado que é público, que está separado do partido político, o desprezo por essa ideia é a única coisa que o PT conserva da tradição comunista. Mas isso ele conserva. E desde a chegada de Lula ao poder, o que se tem é a ocupação partidária do Estado. Não é a ocupação apenas pelo PT, porque essa tradição comunista ela se entrelaça com a tradição patrimonialista. Então, é uma ocupação que se dá em aliança. Quando eu falo de ocupação partidária do Estado, eu não estou falando apenas do óbvio. Já vamos chegar no óbvio, que é importante. Mas eu estou falando de coisas menos óbvias. Quando a gente assiste a propaganda do governo, propaganda oficial do governo ou a propaganda das estatais, ela não é uma propaganda pública, ela é uma propaganda partidária. Ela emite mensagens ideológicas o tempo todo. Todo mundo já notou isso. A propaganda da Petrobras emite mensagens ideológicas, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil. É toda uma propaganda permeada de ideologia. Não devia ser assim. Mas é assim porque o Estado deve ser um Estado obediente a um ente superior, que é o partido. Quando a gente observa os ministérios, a gente vai ver que ministérios são entregues de, como se diz na linguagem política brasileira, de porteira fechada. É demais essa expressão, né? De porteira fechada para um partido. Né? Isso é patrimonialismo do Estado puro. Eu te entrego essa fazenda de porteira fechada. Né? A fazenda é um ministério. Você pode extrair o que você quiser dessa fazenda. Né? Secretarias especiais com estatuto de ministério foram criadas para serem entregues de porteira fechada a movimentos sociais. Então, nós temos secretarias especiais que não têm nenhuma utilidade pública, mas que são praças de folguedo de movimentos sociais. Então, essa secretaria para as ONGs ligadas à política racial, essa secretaria para as ONGs ligadas à política da mulher, essa secretaria para o MST, e por aí, os vários movimentos sociais ganham parcelas das secretarias de Estado de porteira fechada. É a partidarização do Estado. Né? A partidarização do Estado inclui também, obviamente, e isso é importante, as diretorias das empresas estatais. Isso é mais importante do que os ministérios, porque tem mais dinheiro nas empresas estatais do que nos ministérios. E as diretorias das empresas estatais passam a ser alvo de indicação partidária. Então, os partidos da base governista indicam os diretores da Petrobras. Cada um tem o direito a um certo número de diretores, segundo o número de votos que eles têm no Congresso. Os partidos da base aliada indicam os diretores da Eletrobras.
indicam os diretores de Furnas, indicam os diretores de Itaipu, e por aí afora, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e por aí afora. Ou seja, é um assalto, é uma colonização da máquina pública, da administração pública pelos partidos políticos. Esse processo representa potencialmente uma ameaça para todas as instituições de Estado. Todas as instituições de Estado olham para esse processo e temem o dia em que elas vão perder a independência. E temem um dia em que elas vão perder a autonomia que a Constituição lhes dá. Na minha opinião, a Lava Jato não é apenas uma operação judiciária e policial anticorrupção. Ela é isso, óbvio. Mas ela é mais do que isso. Ela é um levante, uma revolta, uma insurgência de instituições de Estado e funcionários de Estado que temem a perda das suas prerrogativas constitucionais de autonomia. Ou seja, você tem aí elementos do Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, dizendo: não, a Constituição nos deu essas autonomias. E nós só podemos garantir essas autonomias que a Constituição nos deu, nós só podemos garantir o nosso motivo de existência, como funcionários de Estado, e não como servidores de um partido, se nós nos levantarmos contra esse processo de ocupação partidária do Estado. E nisso, a Lava Jato é política. E é por isso que eles têm consciência que eles estão fazendo política. Eles não estão apenas fazendo atos judiciários corriqueiros, ou atos de investigação, ou atos policiais corriqueiros. Há algo de não corriqueiro aí. No momento em que o Brasil foi tão longe na degeneração da República Democrática, alguns elementos do próprio Estado se insurgem contra esse processo. Em grande parte para manter o seu próprio poder. Ou seja, para manter a sua autonomia, que é uma prerrogativa constitucional. É por isso que os procuradores explicam tão bem, diante das câmeras de televisão, como é que funcionam os esquemas de corrupção. Eles querem ser ouvidos pelo povo, o que não é corriqueiro. É por isso que o juiz explica das suas ordens de prisão preventiva, explica o significado daquilo, em termos que podem ser entendidos por todo mundo, não apenas pelos seus pares no judiciário. É por isso que os delegados da Polícia Federal dão nomes erga omnes, Pichuleco, Pichuleco 2, dão nomes que todo mundo pode, My Way, nomes que todo mundo pode entender, né? E que têm vários significados e sentidos políticos para as operações da Lava Jato. Eles não estão perseguindo ninguém. Eles não estão prendendo sem motivo. Né? Mas eles estão se insurgindo contra essa degeneração completa da ideia de que existe um Estado público, de que existe um Estado não partidário. E, por isso, eles se tornam heróis nas ruas. E, por isso, no último domingo, Sérgio Moro aparecia em fotos, cartazes e por aí afora. É claro que há um risco nisso, né? Há um risco nisso. É o risco da gente começar a achar que o país pode ser salvo por um juiz. Isso é um problema, né? Na democracia representativa, um juiz ajuda, mas não salva. Quem salva são representantes eleitos pelo povo, né, que resgatem um Estado público. Não há salvação fora do voto, não há salvação fora da política. Né?
Então, o risco disso é achar que um juiz salvador vai vir de outro planeta e nos resgatar. Mas isso não impugna o que eles fazem. O que eles fazem ajuda, não atrapalha. Os cenários políticos atuais. Para onde vamos? Eu não faço a menor ideia para onde vamos. Eu vou tentar traçar alguns cenários e alguns impasses. Eu tenho sempre dificuldade quando alguém me pergunta sobre o futuro, né? Eu conheço alguma coisa sobre o passado, mas sobre o futuro precisa de pessoas muito mais inteligentes, leitores de mapa astral, de tarô, né, que falam muito melhor sobre o futuro. Há uma frase, eu não me lembro de qual político, que no Brasil até o passado é incerto. No Brasil até o passado é incerto. Né? Então, falar sobre o futuro é um pouco difícil. Mas veja, como se coloca o problema? A quebra da legitimidade do governo se associa à descoberta de motivos jurídicos, melhores ou piores, que permitiriam o impedimento da presidência da República. Basicamente, dois motivos. Um, na minha opinião, pior, e outro, na minha opinião, melhor. Se descobre um motivo que, na minha opinião, é pior e é bastante oportunista, as pedaladas fiscais. Se descobre também um motivo, que ainda não está completamente desvendado, mas, na minha opinião, é muito poderoso, que é a possibilidade de contaminação das contas de campanha de Dilma Rousseff por dinheiro desviado da Petrobras. E, portanto, a impugnação da chapa pelo Tribunal Superior Eleitoral. São caminhos jurídicos que permitem o impedimento de um governo que perdeu a legitimidade popular e perdeu a capacidade de governar porque perdeu a maioria do Congresso. Que cenários se abrem nesse momento? O primeiro cenário que se abriu foi aquilo que eu chamo Porta Temer. A Porta Temer. O que é a Porta Temer? Num certo momento, 15 dias atrás, Michel Temer foi para os jornalistas e falou: é preciso que alguém seja capaz de unir esse país. Quando o vice-presidente diz isso e não cita o presidente, o que ele está sugerindo é que ele é capaz de unir o país. Então, Michel Temer se propôs a ser presidente e explicitou a Porta Temer. A Porta Temer é uma porta que se abre muito facilmente e muito rapidamente. Para abrir a Porta Temer, bastam duas coisas. Basta o Tribunal de Contas da União, que, apesar do nome, não é um órgão do Judiciário. É um órgão de assessoria legislativa formado por pessoas indicadas por políticos. Isso é o TCU. Tá certo? Basta o TCU impugnar as pedaladas fiscais e o Congresso confirmar a impugnação das pedaladas fiscais. Ou seja, na verdade, basta um acordo entre o PMDB, o PSDB e mais alguns pequenos partidos que orbitem em torno desse acordo para se abrir a Porta Temer. Porque, nesse caso, Dilma seria impedida, mas não Michel Temer, que não tem a ver com as pedaladas fiscais. E Michel Temer se tornaria presidente. A pergunta é: por que essa solução não se realizou? Ela ainda é possível. Ela não está descartada. Mas por que ela não se realizou rapidamente 15 dias atrás? Por que todo mundo voltou atrás? Todo mundo, mais ou menos, voltou atrás. A explicação vulgar que a gente encontra na imprensa, que os jornalistas deram, quando eu digo vulgar, eu não digo que está errado, eu estou dizendo que está pegando só uma parte da coisa. É porque existem brigas de poder dentro do PMDB e dentro do PSDB. Então, no PSDB tem o Alckmin, que quer uma coisa, tem o Aécio, que quer outra coisa, o Serra quer uma terceira coisa, como sempre. No PMDB, o Renan Calheiros, o Eduardo Cunha, não sei o quê e tal, Michel Temer, os dois não querem que Michel Temer seja presidente e seja reeleito, ou tente ser reeleito. Então, ele teria que prometer não tentar ser reeleito. Bom, tudo isso existe. Tudo isso existe. A explicação vulgar não é uma mentira. Mas ela não pega o cerne da coisa. O cerne da coisa é o seguinte:
Quem quer apoiar um governo não eleito que está condenado a fazer o mal durante 3 anos? Qual é o partido que está disposto a apoiar um governo não eleito e vocacionado durante 3 anos e meio para fazer o mal? Veja, é diferente de Itamar Franco, que é o paralelo que frequentemente se usa. Fernando Collor já tinha feito todo o mal possível. Aquele que o sucederia tinha pelo menos uma chance de tentar fazer o bem. E foi o que se fez, aliás. Itamar Franco fez o bem, estabilizou a economia, o Plano Real e por aí afora. Mas Dilma não fez ainda todo o mal, ela está no começo da estrada do mal. A crise herdada do seu mandato anterior e agravada pelo fracasso do ajuste fiscal, que já fracassou, admitidamente, essa crise faz com que hoje as projeções do Banco Central, não são de algum malvado oposicionista, as projeções do Banco Central sejam de recessão também em 2016. Além de uma recessão pavorosa esse ano, no mínimo de queda de 2% do PIB, recessão também em 2016. Então, quem é que vai apoiar o governo Temer para fazer o mal por 3 anos e meio? O PSDB quer mesmo apoiar esse governo? O PMDB tem certeza que ele quer? Um governo não eleito é diferente de um governo eleito. Um governo eleito pode dizer para a população na hora da eleição: eu peguei um abacaxi danado e nós vamos descascar junto. Isso é uma fonte de legitimidade. Um governo não eleito. É isso que interrompeu a abertura da porta Temer, que ainda pode ser aberta. Existe grande parte da elite política e econômica do Brasil pesando na balança o que é menos ruim para o país, e também para os seus próprios interesses. Menos ruim Dilma Rousseff, o fantasma de Dilma Rousseff, o espectro de Dilma Rousseff, circulando solitária pelo palácio durante os próximos 3 anos e meio, ou a porta Temer? A outra porta, que eu chamaria de porta Aécio, é por outro caminho. Qual é o caminho? O Tribunal Superior Eleitoral constata a contaminação das campanhas de Dilma Rousseff com dinheiro desviado da Petrobras. E, portanto, impugna a chapa inteira, Dilma e Temer. E aí, como nós estamos antes da metade do mandato, a Constituição diz convocação de novas eleições. Parece bonita essa porta, porque essa porta gera um governo eleito que tem a legitimidade eleitoral. O problema dessa porta são 2. Primeiro problema: Dilma Rousseff tem direito a recorrer ao Supremo de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O recurso ao Supremo demora pelo menos um ano para ser votado. Pelo menos um ano. Eu estou dizendo isso não por um chute, porque governadores, Cássio Cunha Lima, na Paraíba, por exemplo, já foram impedidos pelo Tribunal Eleitoral, já recorreram ao Supremo e demorou 1 ano e meio. Então, imagina o país sem governo, totalmente sem governo. Nós estamos mais ou menos sem governo. Um país totalmente sem governo, um país com um governo lutando no Supremo, conduzindo uma ação no Supremo durante 1 ano. Essa saída Aécio, portanto, assustou não só a elite política, como a elite econômica brasileira. Essa saída tem um outro problema, que aí não tem nada a ver com o Brasil, tem a ver com 2 personagens importantes na política brasileira, Renan Calheiros e Eduardo Cunha. Renan Calheiros pode vir a ser denunciado na Lava Jato, embora isso seja discutível, e Eduardo Cunha ou foi denunciado já ou será amanhã. Foi hoje, tá bom. Eu acho que eu estava no avião enquanto ele estava sendo denunciado. Esses 2 personagens, o presidente do Senado e o presidente da Câmara, ambos do PMDB, um deles, o Renan Calheiros, aparentemente conduzido à condição de primeiro-ministro de Dilma Rousseff
na última semana, já que o outro primeiro-ministro morreu, que é o Joaquim Levy, ele só existe hoje depois que o ajuste fiscal fracassou. Esses dois personagens, Renan Calheiros e Eduardo Cunha, não querem de jeito nenhum um governo eleito. Porque vocês imaginam o que seria um governo eleito? Um governo eleito teria que dizer todos os dias na campanha eleitoral que ele tem o compromisso de sustentar e defender a Operação Mãos Limpas, digo a Operação Lava Jato, que é a nossa Operação Mãos Limpas. Portanto, um governo eleito teria que dizer: quem roubou vai preso, e eu não vou defender ninguém. Ele seria obrigado a dizer isso para todos os eleitores do Brasil na televisão todos os dias, qualquer governo eleito. Renan Calheiros e Eduardo Cunha temem, têm calafrios com essa hipótese, e acham muito melhor chantagear um governo espectral, como o governo de Dilma Rousseff, ou um governo não eleito, como o governo de Temer, mas, de preferência, um governo espectral, que dependa deles para sobreviver, não é? Que é a sua grande chance de escapar desse risco. Tá? Eu vou fechar dizendo que alguns por aí têm levantado a hipótese de que, diante do fracasso do ajuste fiscal e da situação desesperadora do governo, que não consegue se recuperar e pode acabar convencendo os partidos de que Michel Temer é um mal menor, Dilma Rousseff é capaz até de convencer os partidos disso. Diante dessa perspectiva, alguns dizem que o governo estaria disposto a iniciar uma aventura populista. Existe a teoria, a hipótese que circula por aí, de que as propostas da esquerda do PT, dos movimentos sociais, da frente de esquerda que Tarso Genro diz que vai construir, e por aí afora, ou seja, a proposta de chutar o balde, voltar a fazer expansão fiscal e levar o Brasil para um precipício fiscal, seria uma saída para o governo Dilma. Né? Engatar no discurso do povo contra a elite e iniciar uma política, vamos pôr aspas aí, bolivariana no Brasil. Essa teoria circula por aí. Essa é a hipótese do agrado, como eu disse, da esquerda do PT, de vários movimentos sociais e por aí afora. Na minha opinião, é balela. Na minha opinião, isso não vai acontecer, porque, desde que Lula chegou ao poder, o PT fez uma opção preferencial pelos muito ricos, e não vai romper essa opção preferencial. Né? Eu acho que o PT não é bolivariano. Eu acho que Lula não é Chaves. Lula é um político conservador e pragmático, não um aventureiro. Eu acho que nem mesmo Dilma, com toda a tralha ideológica que povoa a cabeça dela, nem mesmo Dilma acha razoável conduzir o país nessa direção. Então, eu acho, se eu estiver enganado, vai ser muito chato para o país inteiro, muito mais chato para o país do que para mim, mas eu acho que essa alternativa deve ser descartada. Mas ela está aí. Tem gente que discute, se vocês quiserem, agora na conversa a gente discute. Tá? O que eu tinha para dizer é isso. Lamento, Wanda, passei um pouquinho do nosso tempo, mas espero que não muito, e abro aí para as tais 5 perguntas autorizadas. Obrigado. Agradecemos ao Dr. Demétrio Magnoli pela palestra proferida e informamos que, nesse momento, abriremos espaço para que as perguntas sejam respondidas. Relembramos que nosso convidado responderá às 5 perguntas selecionadas pelo evento. Bem, digo também que está muito difícil de selecionar só 5, viu? As perguntas excelentes que foram feitas, excelentes, né? A curiosidade, realmente, pelo pensamento do nosso palestrante é bastante grande mesmo. Né? Eu vou começar com uma pergunta muito simples,
mas que o nosso convidado aparentemente já tentou responder, mas a pergunta ela procede, embora muito simples, como, na sua visão, é o futuro do país? Essa é muito simples. Eu não faço a menor ideia, mas o Brasil, alguém já disse que o Brasil tem a mania de escolher a alternativa certa depois de experimentar antes todas as erradas, né? E que eles sempre acabam escolhendo a certa e depois de antes experimentar todas as erradas. Se a gente olhar o Brasil no longo prazo, ao contrário do que dizem, o Brasil no longo prazo dá certo. No longo prazo, no prazo secular, o Brasil dá certo. O que eu acho, dando um chute, eu acho que o Brasil ele terá completado, até o fim do governo Dilma, se isso seja agora ou seja daqui a 3 anos, o Brasil terá completado uma experiência extraordinariamente importante do ponto de vista político. E eu acho que uma série de mitos políticos terão sido derrubados, não só para a população mais educada, mais qualificada, de renda maior, aí é fácil derrubar, mais ou menos fácil, não é tão fácil, mas é mais fácil derrubar um conjunto de mitos políticos. Mas eu acho que, para a grande massa da população, o custo imenso dessa nossa recessão, essa nossa recessão não deve ser minimizada, hein? O Brasil é um país que não está acostumado com 2% de queda do PIB. O Brasil é um país que está completamente desacostumado. Aliás, desde a década de 30, nós não tínhamos 2 anos seguidos de crescimento negativo do PIB. É isso que vai acontecer agora. Então, eu acho que, de certa forma, toda a mitologia do populismo petista ela está sendo ensinada, com grande custo para nós, para o país inteiro nesse período. Eu acho que o Brasil vai sair melhor desse processo. Acho que vai sair melhor também por um outro motivo não econômico. Eu acho que, pela primeira vez, o problema não é o problema da corrupção no sentido udenista da palavra, no sentido moralista da palavra. É o problema da corrupção no sentido profundamente político da palavra. A ideia de que o Estado é público. Não é o pasto das máfias políticas. Eu acho que esse problema apareceu com toda a força no Brasil. E, bom, tudo pode ir para trás, sempre tudo pode ir para trás e dar errado, mas eu acho que nós temos uma bela chance, porque existe uma parcela muito expressiva da população que se esgotou com esse tipo de sistema político. Então, eu acho que nós temos boas chances de ter aprendido coisas na economia, né? Aprendido o que não funciona na economia, e temos boas chances de ter aprendido que assim não dá. Que assim não dá. Não dá para transformar um país inteiro num puteiro, como alguém já disse, antes de mim. Tá certo? Então, eu acho que temos chance por causa disso. Eu acho que essa crise vai ser boa. A crise é uma coisa que, frequentemente, funciona. Pergunta escolhida do Coronel Sérgio Luiz, que é diretor do Colégio Militar de Curitiba. Qual a sua visão da posição dos membros do STF em relação à atual crise política brasileira? Ao impeachment? Porque seria isso, né? Bom, são duas coisas que eu vejo que seriam interferências do STF na atual conjuntura. Primeiro, né, os figurões políticos que vão ser denunciados e que estão sendo denunciados na Lava Jato.
Eu acho que, independente da vontade que possa existir de alguns juízes do STF de assar uma pizza, eu acho muito difícil, diante da repercussão na opinião pública, que eles possam fazer isso. Primeiro, eu acho que muitos deles não querem assar uma pizza. E não tem motivos para isso. E depois eu acho que é muito difícil, depois do precedente do mensalão, e diante do clima que existe nas ruas, se assar uma pizza no Supremo. Acho muito difícil. Com relação à questão do impeachment, o que me parece é o seguinte: se o Tribunal Superior Eleitoral impugnar as contas de campanha da chapa Dilma Michel Temer, o Supremo confirma. Mesmo porque, né, membros do Supremo participam do Tribunal Eleitoral. O que eu acho é que existe, por outro lado, uma chance minúscula do Tribunal Superior Eleitoral fazer isso. Eu acho que aí o obstáculo não estaria no Supremo. Eu acho que sem uma arma fumegante e um cadáver estendido na praça, apenas com base em delações, apenas com base em depoimentos, por mais que esses depoimentos pareçam confirmados por indícios, eu acho que o Supremo o Tribunal Eleitoral, desculpa, não impugnaria uma chapa eleita por maioria. Isso seria um precedente muito grave do ponto de vista do funcionamento das instituições no Brasil. Então, por outro lado, pode aparecer a arma fumegante e o cadáver estendido no chão. Então, na minha opinião, a questão não é o Supremo. A questão é o Tribunal Superior Eleitoral. Eu acho que o que ele decidir, o Supremo confirma. Né? Mas, para ele decidir a impugnação da chapa, faltam condições. Hoje, com as condições que existem, o Tribunal Eleitoral não faria isso. Na minha opinião, ainda bem que não faria. O parlamentarismo e um judiciário mais eficiente são, simplificando, uma solução para a melhora e estabilidade da nossa democracia mambembe? Bom, um judiciário mais eficiente nem precisamos discutir. Sim, sem dúvida. Né? Sim, sem dúvida, embora o judiciário tenha um monte de problemas, daria uma conversa só sobre isso, mas não tem o problema da falta de independência. O Brasil não é a Venezuela, o Brasil não é a Argentina. Na Argentina, o judiciário também é pouco independente. O Brasil não é o Equador, entre outras coisas, mas fundamentalmente porque o Brasil tem um judiciário de fato independente. Isso é uma coisa muito positiva. Então, a gente pode fazer 1000 críticas ao judiciário, mas não dizer que ele não é um poder independente, o que é crucial para a democracia. Então, nós já temos uma coisa fundamental, um judiciário independente. Parlamentarismo. O parlamentarismo, na minha opinião, seria um bom sistema. Se nós tivéssemos um sistema parlamentar, já teria mudado de governo sem trauma nenhum, sem problema nenhum. Dentro das regras do jogo, o governo teria mudado já tranquilamente e as coisas melhorariam com essa mudança. Eu acho que o parlamentarismo nos livraria dessa monstruosidade, que é o que se chama presidencialismo de coalizão, que é um outro nome para a corrupção crônica institucionalizada. Nos livraria dessa monstruosidade. Mas eu não vejo a possibilidade de aprovação próxima do parlamentarismo, porque tem um grande problema. Para você aprovar o parlamentarismo, você tem que contrariar o grupo que provavelmente vencerá as próximas eleições. E o grupo que provavelmente vencerá as próximas eleições tem um grande peso no Congresso. E o grupo que provavelmente vencerá as próximas eleições, no nosso sistema, tem o, aspas, direito de governar não por 4 anos, mas por 8, porque é um sistema que tem reeleição presidencial. Então, se você quiser discutir o parlamentarismo e ter a chance de ter maioria no Congresso para chamar um plebiscito sobre o parlamentarismo, você tem que propor alguma coisa para daqui a 2 eleições presidenciais.
Esse é que é o problema. Eu acho que nós estamos numa armadilha. A armadilha do presidencialismo com reeleição faz com que a discussão do parlamentarismo seja sempre uma coisa para o futuro distante, né? Eu sinto que talvez a gente tenha o parlamentarismo depois que eu estiver já em outra. Qual a sua análise sobre o que acontece hoje, ou seja, as passeatas, né, os protestos a favor da Dilma e contra o ajuste? Protesto a favor é fantástico, né, fazer um protesto a favor. Mas é isso que está acontecendo hoje. Nós chegamos a um ponto de farsa tão grande que nós temos protestos a favor. Os protestos a favor são protestos e são a favor, porque incluem grupos que protestam contra a política econômica, que gritam fora Levi e por aí afora, e grupos que dizem viva Dilma, abaixo esse negócio de impeachment, impeachment é golpe e por aí afora. Né? Como é que esses dois grupos podem conviver na rua? Eles só podem conviver na rua porque eles estão produzindo uma farsa e os dois lados sabem que eles estão produzindo uma farsa. Eles convivem na rua porque os dois estão juntos querendo enganar os outros. Tá certo? Obviamente, os grupos que supostamente protestam contra a Dilma estão funcionando como retaguarda do grupo que quer, na verdade, defender o governo. E isso coloca um problema, que daria uma outra palestra, que é o problema da nossa esquerda. O general Golbery Couto e Silva, lembram dele? Os mais jovens não lembram. O general Golbery Couto e Silva profetizou, no final do regime militar, que Lula seria o coveiro da esquerda no Brasil. Ele disse isso. Lula será o coveiro da esquerda no Brasil. Em parte, tem uma outra parte, mas aí fica demorada a resposta, mas, em parte, ele tinha razão, porque Lula conseguiu conduzir, para o bem ou para o mal, se é para o bem ou para o mal é outra discussão, mas conseguiu conduzir todos os grupos de esquerda relevantes, tem coisas insignificantes que estavam fora, relevantes para dentro do PT. Com a crise, grupos de esquerda começaram a se descolar do PT, o PSOL começou a crescer, surgiram movimentos que estão mais ou menos descolados do PT, o pessoal do sem-teto, diferente do MST, é mais ou menos autônomo em relação ao PT e por aí afora. Qual é a proposta da frente de esquerda lançada pelo ex-governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro? A frente de esquerda é uma tentativa de enlaçar de novo esses grupos que se soltaram do PT e que foram para a esquerda do PT, para enlaçar de novo, no grande laço do lulismo, esses grupos. Isso é frente de esquerda. A frente de esquerda é fazer com que esses grupos, em 2018, falem volta Lula. Se Lula for candidato em 2018, a crise pode ser tão grande que ele desista disso. Mas a ideia da frente de esquerda é impedir que os desgarrados se desgarrem definitivamente. É recuperar os desgarrados. E, por isso, a gente diz que eles podem ficar brincando de fora Levi na rua. Tudo bem, as crianças podem brincar no parque de diversões, desde que o protesto a favor seja convocado a favor. Desde que o protesto seja convocado por um comercial do PT, que termina com a frase do governo: o Brasil é maior do que a crise. Era assim que terminava o comercial. E, enquanto isso, a turminha pode brincar no parque de diversões de falar fora Levi. Isso faz parte do jogo. A última pergunta. Sabemos que a urna é sujeita a fraudes. Você confia na urna eletrônica? O que significa a participação da empresa Smartmatic da Venezuela nas eleições brasileiras? Bom, eu nem sabia dessa história da Smartmatic. Informação nova para mim. Espero que não tenha vindo
de algum lugar maluco e conspiratório da internet. Cuidado, hein? Cuidado com as informações na era da internet. 99% do que está escrito na internet é mentira, foi inventado por algum conspirador que não tem que pagar quase nada para escrever na internet e que se escreve qualquer coisa. Na internet, o ataque a Pearl Harbor dos japoneses foi uma conspiração americana. Na internet, o 11 de setembro foi uma conspiração da CIA. Na internet, tudo isso acontece. Tancredo Neves foi morto por eles. Quem são eles é outra discussão, mas, enfim. Na internet, tudo isso aconteceu. Então, eu não sei quem é esse Smart Matek da Venezuela. Pode ser verdade, eu não estou dizendo que não é verdade, estou só dizendo cuidado, cuidado. O que tem de conspiração no ar não é fácil. Então, não sei. Confio totalmente nas urnas eletrônicas brasileiras. Não acredito em nenhuma teoria de que houve alguma eleição fraudada, de que a Dilma ganhou com fraude, ou qualquer teoria assim. Não acredito nisso. Acho que o Tribunal Eleitoral, do ponto de vista da condução das eleições, é um tribunal limpo, independente. É coisa completamente diferente do Comitê Nacional Eleitoral da Venezuela. O Comitê Nacional Eleitoral da Venezuela é uma extensão do chavismo com um representante da oposição. Ele vai lá, não sei por que ele vai lá, chamam ele para lá apenas para dizer que aquilo lá é sério. É uma extensão do chavismo, como são os tribunais também na Venezuela. O Tribunal Eleitoral no Brasil não é. Então, eu acho que as urnas eletrônicas brasileiras são limpas, eu acho que nós não temos esse problema. Em nome do Graciosa Country Club, do Unibrasil Centro Universitário e da Bnei Brit, agradecemos ao senhor Demétrio Magnoli pela palestra proferida.